Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mas há sempre uma oportunidade de ficar melhor, porque Deus trabalha o nosso interior para as coisas externas ficarem melhores e a gente conseguir enxergar as coisas melhores. E hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração, para o meu, uma direção, como sempre, um presente, né? A palavra de Deus, ela é um presente para nós, né? Quando a gente entendemos isso, que nós temos um norte a seguir, nós temos uma direção para os nossos dias. Nós não precisamos andar perdidos, desconsolados. Nós temos a palavra de Deus que nos guia em todas as situações, que nos dá sempre uma direção. E hoje nós vamos falar aqui no livro de Romanos. Se você tiver aí a palavra de Deus aí pertinho de você, a Bíblia, eu gostaria que você abrisse nesse livro e acompanhasse comigo. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14, só alguns versículos, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Dai, então não são todos filhos de Deus? Não, não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas temos os filhos de Deus. Se você tem o Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e anda de acordo com a palavra dele, você tem o Espírito de Deus que testifica, a Bíblia fala, que você testifica o Espírito que ele colocou em você. O teu Espírito testifica com dele que você é filho, que você é filha dele. E é interessante que aqui fala que você é guiada por esse Espírito. Então a sua vida, não é você mesmo que guia, é o seu Pai. Porque temos Deus como Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Nós temos um Pai todo-poderoso. E Ele se mostra para nós não só como um Deus criador, sabemos de tudo isso. Que Ele é Deus criador, que Ele é forte, poderoso. A palavra de Deus fala que Ele é nosso pão, nosso alimento, a nossa força, o nosso refúgio, tudo isso. E também o nosso Pai. Você aí que é pai ou mãe, você vai entender isso nesse grau de paternidade. Eu vejo aqui na minha casa, né? A minha filha, eu tenho uma filha, e ela tem o pai dela e tem a mim também. E eu vejo o tamanho de grau de intimidade, de descanso que ela tem, por saber que nós somos os pais dela. E quando ela vem contando alguma coisa, ela tem aquela tranquilidade que vai ser ouvida e que nós vamos dar para ela talvez uma direção em algum momento. E é assim que Deus, o seu Pai, é com você e comigo. Como que é a sua vida, o seu relacionamento com esse Deus que é o seu Pai? Como que é? Você sente que Ele é o seu Pai? Você tem Ele como Pai ou você tem Ele só como Deus? Não que Deus seja pouca coisa, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer agora o nível que a palavra de Deus está falando aqui, que Ele também é o nosso Pai. Estou dizendo se você tem Ele como Pai, você tem essa intimidade de você chegar até Ele, se abrir, como você estivesse falando ali com o seu Pai, assim como o seu filho vem. Você dá essa liberdade para o seu filho falar qualquer coisa, abrir com você, chorar no teu colo, você dá aquele abraço nele, fala, não, vem aqui, filho. Você tem essa liberdade com o seu filho? Deus, ele além de ser o nosso maravilhoso Deus, ele é o nosso Pai. E que Pai que temos! Eu lembro que quando eu entendi isso, que eu tinha um Pai, além, que sabe que é um Pai especial, que vai além de qualquer outro Pai.
Mas veio um consolo tão grande, eu me senti tão segura, tão protegida, tão guardada por Ele. Ele é o seu Pai. Ele é aquele, o termo aqui, Abba Pai, coisa mais linda. Era o termo que as crianças judaicas usavam para chamar os seus pais de paizinho, paizinho querido, papai, papai querido. Olha que coisa maravilhosa, um Deus todo-poderoso te dando a liberdade de você tê-lo como paizinho, como papai, Abba Pai. Deita no colo dele, abre todo o seu coração para ele é o seu pai. A Bíblia fala que ele nos adotou e nos deu um espírito de adoção. E que você não recebeu qualquer espírito, você não recebeu um espírito de ter atemorizado, de viver de qualquer jeito. Não, Deus te deu o próprio Espírito dele, que é o seu Pai. E o que é dele também é seu. As virtudes que há nele é para você também desfrutar delas. Você é filho, você é filha. Então você tem que se comportar e sentir isso na sua vida. Você sabe que tem uns exemplos bem interessantes, né? Eu não sou pai, mas eu sou mãe, né? Então, no sentido de paternidade, eu vejo aqui que vira e mexe as pessoas me encontram, eu com a minha filha, né? Ou às vezes falam assim, nossa, eu vi sua filhinha, nossa, como ela parece com você, o jeitinho dela, o que ela faz, o jeito, parece bastante com você. Ou então, se for no outro caso, né? Fala, olha, for um outro caso, olha como parece com o pai. Por quê? Porque nós parecemos com os nossos pais. E quanto mais próximo você vai ser do seu pai, mais parecido você vai estar dele ou dela. Quanto mais você estiver, o nível de intimidade que você tiver com seu pai, você vai se parecer mais com ele. Você imagina você se parecendo com Deus. Você imagina que coisa maravilhosa? As pessoas olhar e falar assim, nossa, mas não é que ela parece com o pai dela, que é Deus? Você sabe que quando eu descobri Deus como um pai, eu comecei a ser uma pessoa tão mais resolvida, eu me sentia assim, guardada, colhida, eu não me sentia sozinha. Porque a gente tem, né, a ideia de que intimidade é só no nosso quarto, intimidade com Deus é no nosso quarto. Sim, começa lá no quarto, mas ela anda com você em todos os momentos. A intimidade com Deus, com seu pai, você tá lá no mercado lá e quando vê, você tá falando com ele na sua mente. Oração, né? Orar sem cessar. Quando você vê, você tá falando com ele, você tá lá dentro de uma piscina lá, de aguinha quente. Quando você vê, você tá ali. Ai, Senhor, obrigada. Conversando com seu pai, a intimidade que você tem, você carrega para todo lugar. Por quê? Porque você sabe que você tem um pai que cuida de você, que zela por você, que é o seu pai. Você é pai, você é mãe. Você pode entender um pouquinho isso, né? Que a Bíblia fala assim, nós que somos maus, procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Imagine o Senhor. Imagine esse pai que nós temos. Que nos corrige porque somos filhos, porque somos amados. Se não formos corrigidos é porque não somos filhos. Que nos guarda, nos protege, que nos consola. Permite coisas até que nós não gostamos, mas é por amor. Que coloca no colo, sabe aqueles dias que você tá assim chorosa? Ou choroso ali que você tá? Senta no colinho dele, do seu pai, que você vai se sentir assim, bem cuidada. Você vai sair dali. Olha, tira um dia assim para você sentar no colo do seu pai, que é o nosso Deus. Você vai ver como você vai sair desse colo. Chora ali no colinho dele, chora bastante. Depois você vai me dizer como que foi. Então, ele é o seu pai, você foi adotada. E aqui no versículo 17 fala assim, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Muitas vezes vamos sofrer porque somos filhos de Deus. Vamos sofrer, vamos ter ataques, vamos ser injuriados, injustiçados, vamos sofrer.
Porque somos filhos de um Deus que muitas vezes as pessoas não têm Ele como Pai, como Deus. Mas também, como quando Ele é glorificado, nós também somos. Então nós recebemos essa adoção e somos herdeiros de dele em todas as coisas. Olha isso, que lindo. Também aqui vai repetir novamente, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui o contexto também é Deus chamando nós a uma vida parecida com Ele. E Ele fala que quando nós vivemos em obediência a Ele, obedecemos ao nosso Pai cada vez mais, nós vamos passar a ver Ele como um Pai, não só como Deus. Não é só, porque Deus, né, a palavra já diz Deus, mas nós vamos passar a ter Ele como nosso Pai. E isso vai ser maravilhoso para o nosso interior, para o nosso entendimento. Também aqui em Gálatas 4, aqui no versículo 6, fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros por Deus. Ele todo o tempo nos lembrando que somos filhos. O que é ser filho de um Deus? É você saber que você não está só, que você tem o colo dele, que todas as coisas estão no controle dele, que ele é o seu pai. Se você tem um pai aí natural aqui da terra, que ele é o melhor pai para você, você tem muita intimidade, você senta no colinho dele, ele te dá carinho. Eu vejo aqui na minha casa como que é, né, minha filha com meu esposo. Eu vejo aquela coisa linda, né, que ela quer ficar no colinho dele, ela beija ele, fala: papai, assim aconteceu isso, aquilo. E eu vejo assim que como Deus quer ser assim com a gente. Então, Ele é o seu Pai. Entenda isso. Senta no colo dele sempre que você precisar. E tenha também as características. Queira ser filho, pai, queira ser filho também, né? Deixa o Espírito Santo te guiar, porque se ele também, o Espírito dele te guiar, porque se o Espírito dele não estiver te guiando, então significa que você ainda não tornou filho. E o que ele quer te fazer entender que você é um filho, uma filha amada dele. Vamos orar, vamos agradecer por ele, por essa palavra, por esse consolo, esse conforto, essa palavra maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eu te louvo, que eu te agradeço por essa mensagem, que ela entre nesses corações, ó Pai, traga mudança, traga esperança, Pai, e que todos, Senhor Jesus, possam entender o quanto que está no teu coração, o desejo de termos o Senhor como Pai, como nosso Pai amado, nosso Paizinho, nosso Abba Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Beijo bem grande no seu coração. Fique com Jesus. Até o próximo vídeo.